Bom dia, ou boa tarde já quase, né? Como é bom estar aqui. Perdão. E de repente a gente vem para cá e não sabe nem o que esperar, e Deus prepara um momento como esse que a gente teve, né? Para tocar de fato o nosso coração. Que bom que você está aqui. Que bom que você também nos assiste via internet. Você vai ter a oportunidade de participar com a gente em alguns momentos, dando aí o seu depoimento, a sua declaração. Você já olhou para quem está do seu lado? Dá uma olhadinha aí. Tá bonito ou tá feio? Fala assim para quem está do seu lado, ó. Hoje Deus tem um recado especial para você. Amém. Que Deus de fato possa falar conosco nessa manhã. Eu gostaria de refletir sobre alguns versos, algumas partes da palavra de Deus essa manhã, para que isso possa nos ajudar na nossa caminhada espiritual. Mas para a gente começar, aproveitando esse contexto de caravana que a gente está passando, visitando as igrejas, eu quero convidar você para fazer um passeio por São Paulo comigo. Você topa? Vamos para esse passeio? Então aperta os seus cintos aí, porque o nosso passeio vai começar. Eu vou contar com a sua imaginação. Eu vou descrever para você algumas situações que nós poderíamos observar, que nós poderíamos notar nesse nosso passeio por São Paulo. E você apareceu no dia certo, na hora certa, mas antes da gente entrar no ônibus que vai nos levar para esse passeio, uma cena nos chamou a atenção. E essa cena é porque quando nós olhamos para o alto de um prédio aqui perto, nós vimos um pai segurando o seu filho pequeno para fora da janela com uma faca na mão. E a gente ficou meio apreensivo com a situação, para tentar entender o que é que estava acontecendo ali, mas a gente não pôde esperar o desfecho. A gente teve que entrar no ônibus e sair para o nosso passeio. E no meio desse nosso passeio, nós estamos agora na marginal do rio Tietê. E de repente alguém nota um movimento diferente na água do rio, e quando todos nós olhamos lá para o rio Tietê, a gente percebe que tem um cara nadando, dando as suas braçadas lá no meio do rio, tranquilão. Continuando o nosso caminho, a gente volta aqui para a região perto da Paulista, e a gente começa a ver algumas pessoas com a cara pintada, subindo em direção à Paulista, com paus e pedras nas mãos, porque é dia de manifestação. E aí, antes que a gente se comprometa ali, fique trancado, e o pessoal parece meio hostil também, a gente resolve sair logo daqui. E saindo logo daqui, a gente pega a Rua Augusta. E na Rua Augusta a gente percebe que um camarada se aproxima de algumas mulheres, algumas prostitutas que estão ali numa esquina, e começa uma conversa com elas a fim de que aconteça alguma coisa depois. E por fim, já quase terminando o nosso passeio, a gente passa novamente por uma rua, por um semáforo, onde nós passamos por várias vezes nesse mesmo dia, e durante todas as vezes que nós passamos, nós vimos um rapaz sentado numa cadeira de rodas, pedindo uma ajuda ali financeira para as pessoas que passavam a pé ou de carro. Mas quando a gente passa no final do dia, a gente vê num cantinho, meio que escondido, esse camarada levantando da cadeira e indo embora andando para casa. Gostou do nosso passeio por São Paulo? Agora eu quero voltar em cada uma dessas situações e fazer algumas perguntas para vocês. E aí pode participar o pessoal que está aqui, o pessoal que está assistindo pela internet também. Comenta aí o que é que você acha. Voltando à primeira situação, do pai que estava segurando o filho para fora da janela no alto do prédio com uma faca na mão. O que é que você pensou a respeito desse pai? Ou o que é que você pensaria se tivesse de fato visto essa cena? Seja sincero, ninguém vai te julgar aqui, tá? Vai ser legal se você abrir o coração mesmo. O que é que você pensou a respeito desse pai? Um louco, o que mais? Estava salvando o filho com uma faca na mão. Ok, pode ser uma percepção. O que mais? Falta de amor. Mais alguma? Endemoniado. O que é que você, doente, o que é que você pensou a respeito do camarada nadando no rio Tietê? Doente, louco, doido. O que mais?
vai se contaminar. Quer chamar atenção. Mais alguma? Desafio. Bem grande. Está se suicidando, camarada. O que é que você pensou a respeito do pessoal subindo para Paulista ali com paus e pedras nas mãos? Uma postura um tanto hostil. Guerra. Hã? Revolta. Que mais? Ok. Mais alguma? O que é que você pensou a respeito do camarada na Rua Augusta, chegando perto das mulheres para rolar um esqueminha depois e tal? Hã? Safado, o que mais? Carente. Que mais? Necessitado. Muito bom. E o que você pensou a respeito do rapaz que foi o dia todo sentado numa cadeira de rodas e no final do dia ele levanta da cadeira e volta andando para casa? Mentiroso, que mais? Enganador. Um milagre. Boa, boa. Esses são os julgamentos que a gente naturalmente faz sobre cada uma dessas situações. Natural. E dificilmente algum de nós aqui estaria muito fora disso. Mas eu quero dizer para vocês que se nós acrescentarmos um ingrediente, um elemento nessas 5 situações, esse elemento tem o poder de transformar as 5 situações e também o nosso julgamento sobre elas. Eu quero saber qual é esse elemento. E aí você vai poder me dizer alguns que de fato podem ter uma relação, mas precisa ser um bem específico e você vai